Olá pessoal, paz seja convosco. Sou eu com vocês aqui mais uma vez. Hoje eu não posso demorar muito, tem que ser mais rápida, porque eu trabalho muito com vídeo. Meu celular é só para obra de Deus. E o que acontece? Meu celular fica sobrecarregado. Eu tenho que trabalhar nesse telefone. Trabalhar não, perdão. Eu tenho que dar uma limpeza nesse celular para poder conseguir enviar melhor o vídeo. O celular fica pesado, eu não consigo enviar o vídeo, tá? Vamos aqui ao propósito de hoje dessa palavra, que é para abençoar a sua vida. E o tema dessa mensagem é o propósito. O propósito. E essa palavra se encontra no livro de Jeremias 18, versículo 1 ao 6, uma passagem muito conhecida, que vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Senhor, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Glória a Deus. Eu vou parar por aqui. Jeremias precisou, Deus quis mostrar a Jeremias no sentido espiritual. Deixa eu marcar aqui a página. No sentido espiritual. Então, Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus, ele tem esse propósito. E esse propósito geralmente dói. Dói. Esse propósito geralmente dói, mas é necessário. E é através da dor, do sofrimento, que Deus nos capacita para um propósito maior. Muitos não entendem. Há um processo, este qual pode nos ferir, como causar dor e muitas vezes lágrimas, mas faz parte do processo. Sabe, eu procuro sempre falar nas minhas mensagens, quando há um momento para falar oportuno. Então, de acordo com esse propósito, de acordo com essa palavra, o Deus, ele levou meu pai. Deus, ele levou meu pai. E mesmo sabendo o quanto nós iríamos sofrer, nos abater, Deus, ele levou. Por quê? Eu estou dizendo isso. Eu posso estar abatida, mas eu sei que eu não estou desamparada. Jamais vou estar desamparada. Mas, sabe por que eu estou dizendo isso? Que Deus levou o meu pai, mesmo sabendo que nós iríamos sofrer, porque o médico, ele tinha dado esperança, dizendo que ele tinha chance, mas a última palavra de Deus foi não. Não. E em meio a essa dor, a esse sofrimento, é como se estivesse caminhando em espinhos. Sabe o que é caminhar em espinhos? Então, até na morte dele, eu pude ver, há um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro, enquanto ele moldava. Mas por que ele se quebrou? Porque ele representava um defeito. E trazendo para o dia de hoje,
Jeremias, ele vai fazer essa comparação, o qual eu venho... Quer dizer, Jeremias, ele fez essa comparação. Que essa comparação que Jeremias vai fazer, ela vai representar a desobediência do povo, a rebeldia do povo. Mas Deus tinha, em sua finita misericórdia, Deus tinha um propósito na vida daquele povo rebelde e desobediente. Não é diferente nos dias de hoje? Não é diferente nos dias de hoje. Nós somos barros, como barro, melhor dizer. Nós somos como barro na mão de Deus. Ele é quem nos molda. Não é conforme o teu querer e o meu querer, mas é a vontade dele. Muitos precisam ser quebrantados nas mãos de Deus. O processo dói. Se está doendo, não se revolte contra Deus. Não se revolte contra Deus. Ele está moldando. Ele está nos moldando para sermos vasos de honra. Glória a Deus. Deus, ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. A palavra deixa isso bem claro, que quando ele está trabalhando, fazendo aquele vaso, moldando aquele vaso, o que acontece? O vaso, ele se quebra, ele se desfaz. Mas o que o oleiro vai fazer? O oleiro está trabalhando, moldando o vaso, moldando. Ele está moldando, de repente, puff, quebra. Ele poderia pegar outro barro e fazer um novo vaso. Mas não, daquele mesmo barro, a palavra vai dizer que ele refaz aquele vaso. Sabe o que isso significa? Nós somos dependentes de Deus. O barro, ele pode se moldar sozinho? Pode se moldar sozinho? Claro que não, né? Então, essa palavra nos ensina a confiar em Deus. Nós somos dependentes de Deus. É Ele quem trabalha em nossa vida. Confia em Deus. Mesmo que esteja doendo, não se questione. Não se questione com Deus. Guarda essa palavra. O processo da transformação, ele dói, ele vai doer. Deus, ele não desiste de você. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de nós. Ele trabalha em cada detalhe. Ele restaura. Ele trabalha em cada detalhe, como eu disse. E tudo que Deus faz é perfeito. É por isso que ele trabalha em cada detalhe. Confia no oleiro. Ele tem um propósito maior. Mas apenas permita-se ser moldado pelo oleiro, para que a vontade dele seja cumprida na sua vida, na minha vida, porque essa palavra é para mim. E com certeza é para você também. Para finalizar essa palavra, olha a palavra. Olha o que a palavra vai dizer. Lá no livro de 2 Coríntios. Lá no livro de 1 Coríntios, e capítulo 2, versículo 9, olha o que a palavra vai dizer. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, as que Deus preparou para aqueles... repetindo, perdão. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Deus está te moldando. Deus tem um propósito maior na sua e na minha vida. A mente humana, ela é incapaz de imaginar ou compreender os planos de Deus em nossa vida. Então, cabe a mim, cabe a você, nós confiarmos no oleiro,
porque Ele está trabalhando na nossa vida. Amém? Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Graça e paz. Meu filho, venha falar contigo nessa tarde. Amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Deus, Ele molda. Quebra minha Aleluia, Jesus. e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa palavra, meu Deus. Que o Senhor possa moldar os nossos corações. Se for preciso, meu Deus, quebra-nos e refaça-nos, meu Deus. Porque remendar um vaso, meu Deus, ele vai se danificar. Ele vai ficar imperfeito. Ele vai achar. Mas refaça-nos, Senhor. Aleluia. Obrigada, meu Deus, por essa palavra. Que possamos, meu Deus, entender o propósito, Senhor. O propósito, ele vai doer, mas é em meio à dor que somos forjados. É em meio à dor que o Senhor te sonda. É em meio ao sofrimento que se revela, meu Deus, o verdadeiro Filho seu. É em meio à dor e ao sofrimento que revela e que nasce, Senhor, um guerreiro, um vencedor, meu Deus. Obrigada, meu Deus, por essa palavra, Deus. Muito obrigada, eu te agradeço por essa tarde que o Senhor esteve presente aqui. Obrigada, meu Deus, aleluia. Esse vaso, Senhor, somos nós, somos vasos, somos barro, e o Senhor é o oleiro. Em meio a toda essa dor, a todo esse sofrimento que muitas vezes nós passamos e muitos se justificam, mas não param para pensar, não param para refletir que nós temos, aleluia, nós temos um oleiro que nos molda, que cuida de nós, que tem propósito maior na vida de cada um, Senhor. Obrigada, meu Deus, por abrir as nossas visões, por abrir os nossos olhos, que vidas possam ser alcançadas através dessa palavra, Senhor. Vidas possam ser restauradas, que vasos de honra estão para nascer através desse propósito, através, Senhor, deste vaso que o Senhor quebrou para refazer deles vasos de honra, para glória, para a honra do seu nome. É para ti, é para a tua obra, Senhor. E que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou o coração humano. E humano, Senhor, são aquelas coisas que o Senhor tem preparado para nós. Obrigada, Senhor. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Amém.